Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast TIM. Hoje estudaremos a lição 11, Crença mais valores, igual a ação. Estamos só em meninas, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Eu sou a Camila e com a gente a Tainá. Oi, tudo bem? E a nossa convidada, a professora Josimar. Olá, pessoal, e obrigado pelo convite, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. Imagina. E não se esqueçam de compartilhar, curtir. Aperte o botão de joinha aí. Você está escutando o podcast TIM, uma iniciativa dos adolescentes da Igreja Adventista Central de São José dos Campos. Josimar, você pode fazer oração pra gente? Com certeza. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, pelo privilégio de estarmos aqui, pelo privilégio deste convite, que possamos estudar aqui a história bíblica, tirar dela novos conhecimentos, novos aprendizados e uma lição especial de coragem para servi-lo. Nos abençoe, nos guarde, todos aqueles que estão nos assistindo hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje estamos na lição 11, Crença mais valores, igual a ação. Tainá, você poderia ler o verso pra gente, por favor? Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Josimar, você pode contar um pouco da história bíblica pra gente? Então, essa história, ela começa em Atos 17, Atos dos Apóstolos, que é um livro da Bíblia, e vai até parte de Atos 18. Imagina, meninas, você ter que fugir de um lugar às pressas. Paulo estava com Silas e Timóteo pregando em Tessalônica, e ele já estava há 3 sábados falando de Jesus, da ressurreição para aquelas pessoas, do amor de Deus. Mas ali havia alguns judeus que não estavam gostando de ver a pregação de Paulo e principalmente ver que muitas pessoas estavam acreditando, aceitando a mensagem. A Bíblia diz que muitas mulheres, muitos homens estavam sinceramente aceitando aquela mensagem. Então eles começaram ali a inventar mentiras para que Paulo então pudesse ser preso. Então, de bom tom, Paulo precisou fugir com a ajuda de algumas pessoas ali. Paulo, então, vai para Bereia, junto com Silas e Timóteo. Eles estão em equipe, trabalhando os 3 juntos para pregar e levar o evangelho. Quando chegou em Bereia, o cenário foi completamente diferente. As pessoas aceitaram a mensagem. A única diferença é que o povo de Bereia é um povo cético, mas um cético no bom sentido. Eles não aceitavam nada sem conferir. Eles estudavam a Bíblia diariamente. Então, tudo que Paulo falava, eles iam na Bíblia, iam para casa e eles estudavam, eles queriam conferir se aquilo que ele falou estava realmente batendo com os relatos bíblicos. E com isso, muitas pessoas de Bereia também estavam se convertendo, muitos gentios e judeus sinceros. Mas aqueles judeus que fizeram intriga lá em Tessalônica souberam que Paulo estava em Bereia e que tinham judeus e gentios aceitando a mensagem. O que eles fizeram? Foram para Bereia para fazer a mesma coisa, espalhar mentiras sobre Paulo para atrapalhar o trabalho que ele estava fazendo ali. Aquelas pessoas, aqueles irmãos cristãos da igreja que já tinham aceitado a mensagem, acharam que Paulo não deveria continuar ali. Ele estava correndo perigo se ele continuasse ali. Então ajudaram Paulo a fugir para Atenas. Timóteo e Silas ficaram mais um pouco ali em Bereia. Paulo então vai para Atenas. Enquanto Paulo aguarda por Timóteo e Silas, ele começa a andar por Atenas e quando ele chega em Atenas ele fica muito assustado. Tinha ídolos por todo lado, mas muitos ídolos. E Atenas é uma cidade muito bonita, muitas construções, uma cidade de muita cultura. Ela é considerada por muitos uma universidade daquela época, porque tinha muitos filósofos, muitas pessoas inteligentes. Mas tinha ídolo para todos os lugares. Até na entrada da cidade tinha ídolo, porque eles tinham medo que se uma pessoa chegasse ali e não soubesse o nome daquele deus que estava, de um dos seus deuses, o deus poderia ficar bravo e puni-los. Então eles punham o nome dos deuses lá na entrada para que o convidado, a visita, não errasse de não conhecer aquele Deus. E eles tinham medo até de ter esquecido de um Deus. Sabe o que eles fizeram? Um altar para o Deus desconhecido. Eles fizeram o altar, colocaram a plaquinha ali, um altar para o Deus desconhecido.
E aí o resto da história vocês vão saber daqui a pouco. Tá bom, Jacimar, muito obrigada pela leitura. A nossa fé não pode ser apenas teórica, ela precisa se transformar em atitudes práticas no dia a dia. Filtro da verdade. Meninas, o que é um filtro? O que vocês entendem? Pensa só na rede social, não. Filtro de fotos, não. Mas tudo bem. O que é um filtro lá na rede social ou na sua câmera de celular? Filtro é tipo quando a gente usa efeitos, né? Isso, tipo um efeito na Quando as foto. pessoas colocam no efeito vídeo. em fotos e vídeos. Então, mas na Bíblia filtro não é isso. Vocês já viram filtro de água? Filtro também de barro? acredito. Para que serve? Tem 2 compartimentos, não tem? Sim. Onde você põe a água primeiro? Na parte de cima. E aí você vai ter velas ali, né? Que vão filtrar a água, deixando as impurezas na parte de cima e só a parte mais pura, aquela que você vai poder beber, potável, vai para a parte de baixo. O que vocês entendem, então, por filtro da verdade? O que seria filtrar a verdade? Que em vez de colocar, no filtro de barro, em vez de colocar a água em cima, a verdade desce e a mentira fica em cima. É isso. Né? Separar, né? Mentira da verdade. Então, os bereanos faziam isso. O que eu falei aqui no começo sobre os bereanos, Tainá? Eles aceitavam a palavra assim de cara? Não. Não, vou aceitar, não tô nem aí se for fake news. Eles aceitavam? Não. O que eles faziam? Eles queriam, uma prova, na verdade, né? Pra saber se realmente era verdade aquilo que ele tava falando. Que Paulo estava falando. É. Então, o que eles faziam? Como é que era essa prova? Eles pediam para alguém provar ou eles iam atrás disso eles mesmos? Eles iam atrás, né? Como? Como, Camila? Depois que eles ouviam, né, a pregação, eles iam para casa, aí abriam a Bíblia e tentavam procurar, né? Eles procuravam o que eles ouviram naquele dia para ver se era verdade ou não. Aí se fosse verdade, eles acreditavam. Se não fosse, não acreditavam. Eles eram conhecidos como um povo que estudava a Bíblia diariamente. Então, eles confirmaram. E eles aceitavam porque eles confirmavam que tudo que Paulo estava falando era verdade. Olha lá, investigação diária, né? Examinava as escrituras todos os dias para confirmar os fatos. Uma coisa que nós podemos trazer para a nossa realidade também. Né? Você está na igreja, acompanhar a pregação com a Bíblia para você confirmar os fatos daquilo que está sendo trazido na mensagem e outros setores da vida também. Por exemplo, quando que você pode usar essa tática da investigação? Eu acho que em qualquer lugar. Não apenas em casa ou na igreja. Em qualquer situação que você estiver vivendo, você pode, antes de sair acreditando em tudo que as pessoas te falam, você pode investigar de várias formas. Hoje a gente tem muito recurso, né? Por exemplo. Que tipo de recurso você tem para investigar? Se a verdade, filtrar a verdade, separar a verdade da mentira. A Bíblia? A Bíblia e recursos tecnológicos, vocês têm? Você não está com a Bíblia ali na mão e você quer investigar, você quer saber se aquilo que foi dito é verdade. O que você pode fazer também? Eu posso pegar no tablet, no computador, no celular. No celular. E aí você vai investigar se aquilo que você ouviu é verdadeiro, não é? Então lê pra gente, Tainá, qual é o resultado disso? O resultado... A crença deles era fundamentada na certeza da palavra de Deus. Quando a gente fundamenta a nossa fé na palavra de Deus, não tem como nós errarmos ou sairmos por aí pregando mentiras, falando inverdades. Então, muitas vezes, as pessoas, para justificar as suas ações nos dias de hoje, elas misturam aqui na palavra de Deus um pouquinho de mentira junto com a verdade. E você nem percebe que, às vezes, dentro de um parágrafo verdadeiro, tem uma palavrinha que é mentira. E se tem uma palavrinha que é mentira dentro de um parágrafo, aquele parágrafo continua a ser verdadeiro? Acaba sendo mentira. Ele passa a ser mentira. Não é? Que é as falsas notícias que a gente tem visto propagar hoje, não é? E aí? Olha, lê pra gente ali aquela partinha amarela, por favor, Camila. Se alguém desse um Google na sua vida hoje, encontraria mais semelhanças com a nobreza dos bereanos ou com a confusão de Atenas? Na introdução eu falei de Atenas.
Agora nós estamos falando dos bereanos. Atenas, eles estavam procurando alguma coisa, eles precisavam de respostas. Eles tinham problemas. Muitas pessoas hoje vivem assim, né? Precisa de respostas, querem encontrar Deus, querem encontrar paz, mas estão procurando no lugar errado. Não era isso que os atenienses faziam? Com todos aqueles deuses, eles estavam confusos. Eles estavam sem norte, né? Eles não sabiam para onde ir. E vocês hoje, Tainá e Camila, eu quero a resposta das duas. Se alguém desse um Google na sua vida hoje, assim, vou pesquisar aqui a vida da Camila no Google. Vou pesquisar a vida. E aí, vocês estariam mais parecidas com os bereanos ou com os atenienses? Eu acho que os atenienses. Né? Vocês se sentem confusas? Por quê? Acho que ia ficar meio confuso, né? Tipo, pesquisar algo na vida da pessoa, né? Porque às vezes não aparece tudo, sabe? Aí eu Não, acho mas que eu eu quero assim, aparecer a sua vida lá. Como é que está a sua vida? Ela está confusa? Ah, Você é uma menina confusa, está meio desorientada em relação à palavra de Deus, ou o que é certo, o que é errado? Ou não, olha aquela menina lá, ela pesquisa na Bíblia. Eu acho que minha vida ia parecer com os bereanos. E agora, você continua achando que é o ateniense? acho que eu viria. Agora é beriano, você mudou, né? Então tá bom. Vamos pro próximo, então. Bem, quando chegou... Eu falei para vocês que quando Paulo chegou em Atenas, o que ele encontrou? Os ídolos dele, né? Muitos altares, muitos altares. Cada praça tinha um altar. Com deuses, né? Mas eu falei também que ali ele estava pregando em algumas sinagogas, né? Ele estava pregando nas praças, para gentios, para judeus sinceros, para gregos. Ele estava ali fazendo a pregação enquanto ele esperava pelos seus dois amigos. Quem eram mesmo? Timóteo e Silas. Ele estava esperando por Timóteo e Silas, enquanto isso ele foi fazendo ali o seu trabalho. Ele não sentou lá no banco da praça e ficou parado esperando. Ele foi fazer o trabalho. E alguns daqueles filósofos chegaram para ele e falaram assim, olha, sua mensagem, isso que você está falando aí é muito diferente das coisas que nós costumamos ouvir. Não é uma mensagem que nós estamos acostumados a ouvir. Nós gostaríamos que você fosse no nosso conselho. O conselho era formado por muitos filósofos, pessoas de muita cultura. E esse conselho é chamado tão fisicamente, que era a construção, quanto intelectualmente, de Areópago. E Paulo foi convidado para falar nesse lugar. É como se você hoje fosse convidada para falar num lugar aí onde tivesse muitas pessoas importantes reunidas. Os cabeças de uma nação, por exemplo. Lá no Areópago era um lugar aberto, no alto de uma colina de pedra. Então, ali tinha toda uma estrutura, mas era um lugar aberto. E ali ficavam reunidas aquelas pessoas. Ali tinham julgamentos, ali eram tomadas decisões importantes. E Paulo ia para aquele lugar onde ele deveria falar que mensagem era aquele que ele estava pregando naquela cidade. Quando Paulo chegou lá, como é que vocês acham que ele deve ter se sentido? O que vocês acham? O que você acha? Como você se sentiria se você tivesse que ir para um lugar desse, você não tinha nem imaginado que você seria convidada para ir para esse lugar falar de Jesus? De repente lá na prefeitura, na Câmara Municipal, ou em algum outro lugar importante, lá na diretoria da sua escola, como que você se sentiria? Eu ficaria surpresa. Você ficaria surpresa? Mas você se sentiria tranquila? Mais ou menos, meu tranquilo. Eu acho que para a gente se sentir tranquila, a gente tem que ter uma segurança daquilo que a gente vai falar, né? Vocês acham que Paulo tinha segurança do que ele tinha que falar ali? Ele era conhecedor da Bíblia? Só que ele não podia chegar ali acusando as pessoas. Olha, vocês são idólatras. Será que ele fez isso? O que vocês acham? Ele não fez isso, né? Paulo era muito inteligente. Se ele chegasse fazendo isso, eles não iam escutar o que ele tinha para falar. Aí Paulo entrou ali, ficou ali no meio de todas aquelas pessoas. Ele deveria falar de que ele estava falando, que mensagem diferente era aquela. Aí ele falou assim, olha, eu observei que vocês têm muitos deuses. Vocês têm muita fé, né? Vocês são pessoas que têm muitas expectativas religiosas. Mas eu percebi também que vocês têm um altar para o Deus desconhecido. Bem, o Deus que eu vim falar para vocês é o Deus desconhecido. É desse Deus que eu vim falar. Nossa, na hora ele foi aceito. Foi esperto, né? Foi muito inteligente. Aí ele começou a falar, olha, esse Deus desconhecido,
que eu vim falar para vocês, ele não é um Deus que precisa que vocês deem ofertas para ele. Ele não precisa que vocês façam favores para ele, porque é ele quem faz todas as coisas. Foi ele quem criou o mundo, é ele que cuida de todos nós, é ele que nos dá todas as coisas. Ele é um Deus que está acima de tudo isso. E aí Paulo continuou falando, mas aí ele começou a falar mais sério. Então ele falou de Jesus, falou da morte de Jesus na cruz e falou da ressurreição. Quando ele falou da ressurreição, aí foi um momento muito importante, porque muitos começaram a zombar. Ressurreição, ressuscitar dos mortos. E aí houve aquela zombaria. Mas, ao mesmo tempo, houve muitas pessoas aceitaram a mensagem ali. Muitas aceitaram. E a Bíblia cita duas pessoas, o Dionísio e a Dâmaris, duas pessoas importantes são citadas. Com certeza, quando a Bíblia cita o nome dos dois, é porque os dois tiveram alguma importância ali, porque Deus destacou esses dois nomes para estarem aqui escritos em Atos, né? Vamos lá. Essa indignação de Paulo, quando ele chegou em Atenas, é chamada ali de uma indignação positiva. Lê pra gente, depois dos 2 pontos ali, Camila. O que é uma indignação? Por que uma indignação positiva? Paulo ficou mexido, mas não julgou. Ele não julgou. Nós, muitas vezes, vemos as pessoas agirem de maneira que nós não consideramos correta e julgamos. Paulo não julgou. Ele não considerou aquelas pessoas inferiores em momento nenhum, porque elas tinham uma crença diferente da dele. E isso abriu portas para que ele falasse da mensagem. E a estratégia da ponte, Tainá, o que ele fez? O que seria essa estratégia da ponte? Que ponte seria essa? Ele usou o altar de Deus, né? Lê pra gente. A estratégia essa ali. Ele usou o altar ao Deus desconhecido para iniciar um diálogo inteligente no Areópago. É difícil mesmo de falar. Então, ele foi muito inteligente, né? Foi esse pulo do gato, né? Usar o Deus desconhecido. Equilíbrio radical, Camila. Ser exato nas ideias, verdade, mas amável no modo de falar, amor. Ele falou com amor, mas ele foi exato. Ele não acariciou as ideias erradas, ele não acariciou a mentira. Ele falou com amor, mas foi exato, ele foi direto ao ponto. Ele falou exatamente o que ele precisava falar e ele aproveitou aquela oportunidade ao máximo ali diante daquelas pessoas. E qual é a reflexão que fica pra gente, Tainá? O amor não é cego, ele vê o erro, mas apresenta a saída com compaixão. Vocês gostam de quando o pai ou a mãe chega e dá uma bronca ou impõe algum... Isso não é muito legal, não. Mas vocês acham que quando eles fazem isso, muitas vezes eles estão certos? Eu não vou dizer que sempre, mas muitas vezes estão certos. Às vezes eles dão bronca quando precisa, né? Quando a gente faz algo errado. E eles fazem com amor, porque eles estão preocupados com a formação de vocês, não é isso? Sim. Com o bem-estar de vocês, para que vocês possam estarem preparados aí para fazer uma opção no futuro, saber o caminho que vocês vão seguir. Você tem o hábito de conferir na Bíblia o que postam por aí? Ou você é do tipo que acredita em qualquer fake news espiritual só porque o vídeo é bem editado? Hoje eu vi um vídeo de fake news bem editado, tá? Tratava do assunto da guerra, né? Mas literalmente eu abri o vídeo e falei assim, isso é fake news, não tem nada disso na Bíblia. Aí fui pesquisar e era fake news. E vocês acreditam em sair espalhando lá na rede social de vocês? Olha só esse vídeo, eu vou compartilhar para todos os meus amigos. Sim? O que vocês acham disso? Eu gosto quando eu vejo o vídeo, eu gosto de procurar provas mesmo, pra saber se é realmente se é verdade, né? ou se é Com mentira. Com certeza, tá? Isso, vocês estão certíssimas. Eu não acho que faz sentido quando alguma pessoa escuta alguma coisa e sai espalhando, e nem vê, né, nem pesquisa para ver se é verdade ou se é mentira. Aí você falou uma coisa que pode ser lá de antigamente, antes de existir a internet, já existia fake news, né? Que era quando a pessoa ouvia e saía espalhando as coisas sem ter certeza.
Hoje as pessoas têm um recurso que é pior, né? Espalha muito mais rápido, né? O GPS da vida, crença mais valores, a conexão. O que você crê, Bíblia, define o que você valoriza e isso gera suas atitudes. Luz no caos. Na hora mais escura, a luz do alto. Deus renova a força de quem o ama. Identidade. Não somos levados por qualquer vento de doutrina, quando nossa base é Cristo. Quando você vê alguém fazendo algo errado, sua primeira reação é cancelar a pessoa no julgamento ou tentar entender o coração dela para apresentar a Jesus? Paulo não cancelou aquelas pessoas, né? Ele entendeu e logo depois ele levou a Jesus. E vocês também podem pensar nisso, né? Quando vocês verem alguém fazendo alguma coisa errada, vai lá e oferece a mão. O verbatim da mudança. A fé cristã não é um conjunto de ideias abstratas, é uma realidade. A cruz é o vazio. Nossa velha história termina com a cruz. Nossa nova história começa com a ressurreição. Que era a mensagem que Paulo estava pregando, a ressurreição, né? Sua vida é um argumento. A maior prova de que Jesus está vivo não são os debates de Atenas, mas a forma como você trata as pessoas e as escolhas que faz quando ninguém está olhando. Meninas, dá um exemplo aí de como vocês podem usar, como que a vida de vocês pode ser um argumento, ou seja, como vocês podem ser testemunho de Jesus. Quando eu tô na escola, né, às vezes em semana de prova, assim, porque dá aquele gelinho na barriga e você fica nervoso, tem pessoas que colam, assim, tipo, estudam, mas colam. E aí eu tô lá e eu faço normal, porque eu estudei, eu prestei atenção na explicação dos professores, eu anotei e eu fiz, né? Eu faço e não colo. Fez com sinceridade, com verdade. As pessoas estão te observando, né? E você, Tainá, o que você daria como exemplo? Uma vez eu tava com uma ex-amiga minha, né? Ela tava querendo fazer algo errado, né? Aí eu peguei e falei pra ela que eu não ia fazer, porque é errado fazer o que ela queria, né? Aí ela falou, mas por quê? Eu falei, porque é errado, né? Isso não é coisa de Deus. O que é não, né? Tá, continua. Aí ela falou que era errado, eu falei pra ela, errado que você tá querendo fazer, né? Ela falou, tá bom, então, é errado mesmo, né? Aí ela entendeu que era errado e tal, aí ela não fez mais não. Você deu um testemunho e você ainda influenciou o comportamento dela. Sim. Perfeito, é isso mesmo. Pessoal, como nós estamos comemorando a Semana Internacional da Mulher, resolvemos fazer um slide falando só das mulheres. Encerramento. Uma mulher no aerópago. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Atos 17:34. Naquela época, a mulher ela tinha pouca importância na sociedade. Dificilmente uma mulher é citada ou estaria presente no meio de tantas pessoas importantes. Até hoje, se você olhar lá no Congresso, onde tem tantas pessoas importantes, você vai ver que a minoria é mulher. A representação da mulher é pouca, duas, né? Não é? pouca. Vocês já perceberam isso? Vocês já perceberam? E às vezes até na própria igreja, né? Nós vemos maioria homem tomando as decisões, não é isso? Vocês já perceberam? E para Dâmaris ser citada, é porque Deus quis mostrar a importância da mulher, né? Sim. Então, nós devemos acreditar na nossa importância. Se alguém diz que você não é importante, você é importante. Nem acredita, né? Isso é importante, porque Deus, olha, ele diz isso lá na Bíblia quando ele cita várias mulheres. Tem outras mulheres na Bíblia importantes, né? Mas nós escolhemos esta porque ela está na nossa história, que é a Dâmaris. Então, se ela estava no meio de todas aquelas pessoas importantes, intelectuais, filósofos, é porque ela também era uma dessas pessoas. E Deus não citou o nome dos outros, citou? Não. Citou o nome dela, do sim. Dionísio. E eles se converteram, né? Mas Deus deu essa oportunidade para que nós hoje, ao lermos a Bíblia, nós vemos tem mulheres importantes citadas na Bíblia que fizeram toda a diferença na obra de Deus. Então eu posso fazer muita diferença na obra de Deus hoje. Então, Tainá, lê pra gente o encerramento ali embaixo. Em uma sociedade onde mulheres quase não tinham voz pública,
O nome de Damaris foi preservado. Isso mostra que Deus valoriza decisões individuais e que mulheres também fizeram parte ativa da expansão do Evangelho. Então, que vocês possam se sentir valorizadas e especiais. E vocês são capazes, assim como Damaris, de fazer toda a diferença na obra de Deus. Sim. Muito obrigada, Josimar, por estar aqui e ajudar a gente com todo esse conteúdo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que eu tenha ajudado, que o que vocês ouviram aqui hoje tenha trazido aí mais conhecimento da Bíblia e da lição, não só para vocês, mas para todos os outros que estiverem assistindo o nosso podcast. Tainá, algum recadinho especial para esse final? Eu gostei muito desse tema, e se você de casa gostou, compartilha com os amigos. Então é isso, gente. Muito obrigada por assistirem ao podcast Tim. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.